Fala meus queridos, a paz! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Super quarta, tá? Hoje foi mais um dia e um pregão que eu acabei limpando o stop apenas. Não consegui ter a mesma performance que eu venho tendo, e isso eu vejo que é muito do que o mercado vai desconstruir o seu ego, tá? Quando você se achar muito bem, o mercado vem te dar uma rasteira. Vai vir aquele dia de stop onde você vai falar assim, moça, eu fiz tudo certo. Mas mesmo assim, o stop ele é inevitável, tá? Então, por favor, repito, não caiam na sua própria armadilha das suas emoções. Se construa todos os dias aqui no mercado, aprendendo, entendendo e avançando, beleza? Então, vamos aqui para o nosso vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal, preencha o formulário e venha aprender junto com a gente todos os dias. Tem conteúdo novo e tem oportunidade para você crescer e evoluir de uma vez por todas, beleza? A sala ao vivo ela é muito objetiva, tá? Vai te entregar um caminho, um passo a passo, a objetividade do mercado ali em tempo real. Hoje eu cometi um erro, não me atentei na hora que eu abri meu gráfico ali, eu nem sei porquê, porque eu acho que nem apareceu na verdade, aquela tarja que fica na parte superior, mostrando que o preço, que o ativo vai fazer rolagem. E aí eu comecei a operar com ativo antigo, tá? O ativo antigo teve muito pavio aqui de rejeição e eu acreditei que o mercado, de um jeito... Quando eu mudei o contrato, já tinha a diferença estava um pouco agressiva, porque o preço tinha feito um pouco diferente, tá? Então eu mesmo acabei vendo uma situação onde não existia. Então eu acabei tomando um stop ali na abertura, porque eu não me atentei a isso. Não vou falar muito dos 5 minutos, hoje foi um dia bem travado aí, tá? O mercado não saiu do lugar. Isso aí é bem típico, né? Depois de grandes movimentações. Então já que ontem o mercado se desenvolveu muito, hoje realmente tende a ser mais travado. Isso é normal, tá? Isso aqui não é um problema, isso daqui é normal. Então, o que acabou acontecendo? Como eu estava operando no outro ativo não tem essa vela de abertura desse jeito. É muita rejeição de pavio aqui. Eu falei, não, o mercado não vai continuar caindo. Aí ontem eu chamei a atenção para vocês. Eu falei, gente, prestem atenção aqui, ó, nesse fechamento, porque o preço, muito provavelmente, ele vai replicar essa caixinha. Ele acabou parando aqui nos 50%, né, mas eu acreditava que ele ia romper. Tinha aqui essa LT que eu falei, nossa, perfeito, vai romper essa LT. Aí se você for me questionar um pouco do trade que eu acabei fazendo, o que eu poderia ter melhorado, tá? A operação de estrutura e não operação de fundo ou de topo. O que eu acabei vendo, tá? Essa vela aqui no outro gráfico, ele é um engolfo. E esse stop aqui tá até mais caro o stop, tá? Mas o stop nem ficou desse tamanho, ficou um pouquinho mais em conta. E aí eu acabei vendendo aqui nessa vela. O preço acabou andando aqui, esses 180 pontos, mas eu não mexo stop, eu não faço nada, tá? Meu alvo não era somente na mínima de ontem, era mais ou menos aqui embaixo. E aí eu tava com uma expectativa bem interessante, tá? Do preço dar uma deslizada antes de subir. Semelhante ao que aconteceu aqui na vela de 9,6, tinha algumas notícias lá. E acabou que eu não prestei atenção. E na hora que os meninos me avisaram na sala, eu falei, nossa, eu não prestei atenção nesse detalhe aí. O gráfico, ele dá uma diferença. Então, eu acabei levando um stop de pouco mais de 150 pontos. Então, fiquei negativo ali. Depois disso, o preço ficou muito travado e não saía do lugar. Tentava subir, não conseguia. Tentava cair, não conseguia. A gente até tinha marcado aqui uma LT. Eu falei com o pessoal, ó, prestem atenção. Se a notícia, obviamente, né, sustentar ali para baixo, nós vamos trabalhar a ponta vendedora. Mas se não, nós vamos trabalhar a ponta compradora. E aí o preço ficou samba para lá, samba para cá, samba para lá, samba para cá. Eu até queria ser comprador nesse IFVG aqui, porque na hora eu falei assim, gente, prestem bastante atenção, porque essa estrutura que está sendo formada é uma estrutura bem atípica de vela que limpa e provavelmente inverte. Só que a gente tem que comprar agora. E antes de confirmar, eu não vou executar. Tinha marcado também essa outra LTzinha aqui interna, tá? Então eu falei, ó, eu quero muito ser comprador de índice. Tô acreditando bastante aí nesse movimento. Mas eu não vou me precipitar. E aí foi o tanto que eu acabei postando lá pra vocês, tá? Essa operação de compra aqui. Fez esse candle aqui um pouco antes do mercado à vista. Aqui era um belo movimento.
Eu demorei para acreditar que eu ia pegar essa operação, porque o stop desse trade aqui não estava tão saudável, tá? Era um stopzinho um pouquinho agressivo, só que era na cara do mercado à vista. E aí, obviamente, eu já tinha mudado o meu gráfico, tá? Já tinha alterado o meu ativo. E aí nesse ativo aqui eu tinha essa vela aqui que era a famosa vela conhecida como o candle careca. E eu falei, poxa vida, esse negócio aqui vai lá, se você observar o print que tá lá no meu Insta, tá lá o alvo aqui, dava mais ou menos 630 pontos, 640 pontos, que era onde eu queria. Por quê? Porque era essa a perspectiva que eu estava na cabeça. Eu falei, ó, pô, o mercado manipulou fundo. Tudo que eu falo de estrutura aqui para vocês confirmou nessa referência. Manipulação de fundo, mesmo que foi nesse horário aqui de notícia, existe uma manipulação bem interessante. Porque a pergunta é, não é porque eu errei o lado do mercado em si, ou seja, o melhor trade foi vendedor, que a estrutura confirmando eu não vá fazer. A pergunta que eu deixei lá pro pessoal foi, vamos prestar atenção aqui. O que aconteceu aqui nessa referência aqui de mínima? Deixa eu colocar aqui, ó. O que aconteceu nessa referência de mínima aqui? O preço manipulou o fundo. Como é que eu sei que isso aqui é manipulação? Fechou com pavio, rompeu com pavio. E como que eu sei que isso daqui é uma estrutura de rompimento? Quando o preço sustenta um fechamento de corpo real e até mesmo agressivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com estrutura de manipula fundo, rompe topo, segue a ponta compradora. Pô, Felipe, mas o topo de verdade é a máxima do dia. Pois é, era onde o mercado estava devendo chegar lá para entregar a rapadura. E aí, se você observar lá meu take ainda no Instagram, tá aqui, ó. Essa situação com essa réplica aqui pra cima. Ah, não, na verdade eu até melhorei, que aquela lá tá, aquele print tá diferente, ele tá assim, ó. Porque o alvo mesmo tá um pouquinho acima. Por quê? Porque é a réplica da caixinha. E aí, como eu tinha um mercado que ficou bem lateral aqui e com essa prerrogativa de alta, o que eu fiz para sustentar essa compra? Eu demorei um pouquinho para acreditar nela por causa do stop, tá? Mas o preço ficou travando, ou seja, ele deixou uma liquidez na cara da execução, que era os 50% do consequent encroachment. Eu falei, cara, eu vou comprar esse índice sim, essa é a ideia que eu estou acreditando, essa é a estrutura que o mercado está deixando, acredito que está bem favorável aqui para alta, vou acreditar. Aí o mercado acabou acelerando, tá? Quando ele passa, e obviamente, considerando o stop que eu já tinha, o mínimo que você tem que fazer, né? Vamos lá, tem que ser cabeça aqui no lugar. O mercado não pode ser uma na sua cabeça a ideia de ser um caixa eletrônico. Você decide o trade, você decide o alvo e só vai. Não, você tem que ser minimamente decente e coerente. Então, se vai fazer uma operação, faça ela da forma que deve ser feita. Opa, tomei um stop, o mercado já pagou meu alvo, já limpou meu stop, já entendi que eu fiz errado a minha primeira operação. Eu não vou ficar caçando logística para justificar o meu ego, não mesmo, tá? Então, assim, por favor, comecem a se atualizar, melhorem esses desenhos aí, não só no mental, tá? Porque eu tô cansado de responder alunos, cansado de responder pessoas que me procuram lá no Instagram com as mesmas perguntas, que hoje eu vou fazer diferente. Segunda-feira eu começo de novo, Filipão. Sexta-feira foi meu último dia que eu fiz todas essas besteiras, agora eu vou fazer diferente. Não, cara, não pode ser assim. Você não pode se dar o luxo de todo o tempo querer recomeçar. Por quê? Porque a todo tempo você fala, agora eu vou ser diferente. Aí amanhã você tá lá fazendo tudo errado de novo. Então aqui foi essa operação, dessas duas operações. Um erro aqui muito grave. Felipe, você acha que o erro seu principal foi o quê? Vender fundo? Não necessariamente. Foi realmente o ativo que eu estava no antigo. O gráfico dá uma diferença. E aí você também muitas das vezes quer sair clicando ali, infelizmente, com uma certa agressividade, que é o que eu acabo assumindo, tá? No pregão de quarta-feira. Então, na quarta-feira eu tenho um pouco mais de ousadia mesmo para executar. É específico para quarta. O preço acabou devolvendo aqui. Tá tudo bem, tá? Repito, tá tudo bem aqui. A pergunta que ficou lá na sala foi bem legal depois. E aí, Felipe, cadê? Onde que seria aí a estrutura que a gente deveria trabalhar nessa venda, tá? Já que o mercado caiu. Eu não vi venda. Você consegue
desfrutar aí de uma estrutura vendedora, porque a minha fala com o pessoal foi a seguinte, falei, ó, eu tenho uma LT aqui, beleza, o mercado fez que ia romper, limpou uma liquidez muito agressiva, rompeu. O mesmo FVG que foi a minha tomada de decisão para compra, ele também seria o FVG de estrutura vendedora. Pô, mas ele demorou para chegar lá e tal, mas era a estrutura que o mercado entregou. Então, nesse horário aqui de 10h30, onde eu estava comprado, foi onde eu deveria estar vendido. Lembra que esse trade foi o que aconteceu ontem? Pô, mas demorou. Não importa, cara. Não importa a demora do trade. O que eu quero passar para vocês aqui é a explicação sempre, tá? E na maioria dos casos, repito, na maioria dos casos, a explicação que eu vou te passar, ela não vai ser, muitas das vezes, a facilidade. Muitas das vezes não vai estar no horário perfeito, tá? Mas ela vai estar coerente com o movimento. Felipe, mas e o stop? Cara, eu não quero passar aqui somente o desenho de um stop barato para vocês. Eu quero passar para vocês a referência de uma operação saudável. Porque a partir do momento que você conseguir fazer um trade saudável, a partir do momento que você conseguir encaixar suas operações, suas leituras, cara, vocês vão avançar demais, vocês não estão entendendo. A partir do momento que vocês entenderem contexto, a partir do momento que vocês entenderem que o que deve sustentar a sua visão aqui no mercado é operar bem, cara, vocês vão mudar muito o patamar de vocês. E aí eu até fico falando com o pessoal lá que nós precisamos desses detalhes. São esses detalhes aí que fazem toda a diferença. São esses detalhes que moram aí, aquele resultado que você tanto almeja. Só que isso não é fácil, isso aqui é uma construção e uma desconstrução diária, tá? Então aqui, gráfico de 5 minutos, o mercado tá caindo muito feio hoje, tá? Pra mim tudo isso daqui é liquidez sim, tá? Vou até marcar de um jeito mais bonitinho aqui. Tudo é liquidez, preço bem feio no pregão de hoje, porque se esse sustento acontecer aqui no fechamento do pregão vai ser ótimo, tá? Por que vai ser ótimo? Porque o mercado já fechando aqui para baixo entrega pra gente um cenário de continuação. Então, Felipe, mas eu acredito que se ele voltar aqui a gente pode sustentar uma boa ideia compradora. Tudo bem, cara, nenhum problema. Só que, entretanto, porém, todavia, você precisa ter um referencial de execução. Seu referencial de execução vem a partir da onde? Consumo de liquidez. Consumo de liquidez, se o mercado está caindo, é no topo. Consumo de liquidez, se o mercado está para subir, tá aqui, é no fundo. Lá no mínimo dólar, movimento oposto, tá? Ontem eu falei com vocês, prestem atenção nessa estrutura e o principal, esse caixote de fechamento você vai replicar para ele aqui para baixo. Olha onde o mercado veio testar. Exatamente os 50% e exatamente essa réplica. Felipe, mas vazou meio ponto aqui, um ponto. Já falei com vocês, isso tudo é para mostrar região. Se você viu o mercado chegando numa região e você tem contexto e coerência para executar, é lá que você vai trabalhar. Se o mercado chegou, você apenas estrutura o trade. Se o mercado está numa região e deixou um gatilho que você usa, tá? Porque eu acho que é muito fácil eu te mostrar aqui um gatilho de execução, abre aspas, inventado, só porque o mercado tocou lá onde era, abre aspas, devido, e aí você viu o mercado acertando uma operação, e aí você viu fulano de tal pegando um trade, que muitas das vezes é aquele trade que ele já faz diariamente, aí você não tem noção nenhuma do porquê que tem aquela coerência e quer sair fazendo por clicar, por acreditar, por simplesmente achar que ele acertou um dia, você vai acertar todos os dias. Me ajuda a te ajudar, cara. Poxa vida. Então assim, o mercado veio aqui, se toca numa região e já volta sem criar uma microestrutura, sem criar um engolfo, sem criar ali uma ideia saudável dentro de um FVG, dentro ali de uma possibilidade clara, eu não vou ficar chamando a operação para você, eu não vou ficar clicando. Lá na sala ao vivo, uma coisa que você vai ver bastante para você que vai começar a ingressar lá com a gente, vai ser isso. Eu vou estar mostrando, gente, ó, aqui tem uma região de alvo. Essa região de alvo aqui, se o mercado travar que você sentir conforto e obviamente um gerenciamento saudável para executar, faça. Se não, ponto final. Ponto
Final, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ah, mas é porque se eu ficar de fora e o mercado for, eu acerto muito. Falei isso hoje com o pessoal. Do que adianta você acertar o lado do mercado e não estar posicionado? Adianta que você está se condicionando. Porque na hora que você cravar o movimento junto com a leitura e, obviamente, a execução, meu amigo, você vai explodir em resultado. Porque você se disciplinou tanto a ser paciente que quando os resultados começarem a aparecer, vai ser fichinha. Você vai olhar para trás e falar assim, que bom que eu consegui ser disciplinado a esse ponto de acreditar e dar tempo ao tempo. De acreditar que naqueles dias que eu estourei minha conta, foram dias que me forjaram ali, mesmo que eu demorei a abandonar esses hábitos ruins, mas eles me forjaram. Eles me colocaram ali no prumo e hoje eu estou começando a colher os resultados. Então, observa esses detalhes, observa de fato essas coerências aí, porque quando o resultado começar a aparecer dentro da ideia central, que é operar bem, com disciplina, com clareza, ah, meu amigo, você vai falar assim, nós vamos estar lá no topo e brindaremos o extraordinário, beleza? Então hoje, um dia que eu acho bem chato, ele devolveu em V aqui, caiu e voltou, depois ficou bem travado, e aí novamente você tem uma região de trava aqui, o preço ficou encaixotado, o que você vai fazer? Ctrl C, Ctrl V para cima, se você acredita no mercado de alta aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui para baixo, eu acredito que o mercado vai voltar, Filipão, nós temos essas estruturas. Você acredita que isso aqui é rompimento de máxima? Filipão não acredita, tá? Até então o mercado não rompeu, ele travou aqui no topo. Se essa trava se sustentar, que o preço só me deu essa bitoquinha manipulando, é queda, meu alvo vem para essa mínima aqui, tá? É alvo de, não somente desse caixote, é alvo na mínima para manipulação. Se não, você vai esperar uma oportunidade e vai executar. Encaixou a oportunidade, faça sem medo, tá? Não se limite, não tenha vergonha de executar se está dentro do seu operacional. Uma coisa é você fazer fora de tudo aquilo que você está estudando. Eu estou estudando regiões de topo e fundo para executar. Aí o mercado está lá lateralzão. Tem um topo perfeito, um fundo perfeito. Aí você vai no meio do gráfico, tá tuk 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 igual maluco. Não, eu estou estudando oportunidades ali para trabalhar no meio do gráfico, para encontrar uma entrada que vai fazer o preço sair e ir para um topo, fazer o preço cair, vir para o fundo. Aí você não faz essas operações. Aí o mercado chega no topo, aí você começa a vender. E o preço está se preparando para um rompimento perfeito. Aí tá lá você, ó, vendendo, fazendo preço médio, o mercado só andando. Poxa vida. Isso é o que mata os operadores. Tentar mudar na hora que o mercado está em andamento a operação que não era para fazer. Beleza? No mais é isso. Fiquem com esses estudos aí. Hoje foi uma baita aula, tá? Muito conhecimento aí sendo agregado. Eu estou vendo que a gente está sendo bem estruturado, tá? Para a parte mental, para a parte de clareza do que fazer diariamente. No mais é isso. Um grande abraço a todos. Te espero amanhã. Deixe seu like, preencha o formulário e venha fazer parte do time. É nóis. Valeu! Bom!